Era noite de domingo. O culto das 19 horas já passava das 21, quando o pastor Elias interrompeu a leitura da Bíblia no meio de um versículo. Ele olhou para o teto da pequena igreja, como se escutasse algo vindo de lá, e então começou a levitar. 73 pessoas estavam presentes naquela noite. A maioria jamais voltou a falar sobre o que viu. Mas os poucos que ousaram contar, disseram que uma luz azul intensa atravessou o telhado da capela sem fazer barulho algum. Uma espécie de feixe desceu até o altar, envolveu o corpo do pastor, e num piscar de olhos, ele desapareceu. Eu sou jornalista investigativo há mais de 2 décadas. Já cobre incêndios, assassinatos, seitas, cultos e farsas religiosas. Mas nada, absolutamente nada, se compara ao que encontrei na cidade de São Jerônimo, no interior do Piauí. Eu não estava lá naquela noite, mas me tornei obcecado por tudo que cercou o desaparecimento do pastor Elias. Um homem simples, conhecido por sua fé inabalável e pela forma apaixonada como pregava, até que começou a dizer coisas que não faziam sentido algum, coisas que desafiam tanto a teologia quanto a ciência. Uma semana após o desaparecimento, 2 fitas cassete chegaram até a portaria de uma rádio evangélica da cidade. A única pista: um bilhete escrito à mão com a frase: "O som abre as portas, mas nem todos devem escutar." O radialista que ouviu as fitas teve um surto psicótico no dia seguinte e nunca mais voltou a trabalhar. Foi ali que meu interesse virou obsessão. Ao longo dos anos, eu coletei relatos, entrevistas, transcrições e consegui uma cópia das fitas originais, embora especialistas afirmem que elas nunca deveriam ter sido divulgadas ao público. Mas antes das fitas, há algo ainda mais estranho. Algo que começou meses antes do desaparecimento. Algo que poucos querem comentar, como se o simples ato de lembrar fosse perigoso. Para entender quem era o pastor Elias, e o que realmente aconteceu naquela noite, é preciso voltar ao início. Ao dia em que um raio caiu sobre a capela, e tudo mudou. No dia 22 de julho de 1997, um raio caiu sobre a Capela da Sagrada Esperança durante uma forte tempestade. O telhado pegou fogo. A igreja ficou quase completamente destruída. Mas o que ninguém conseguiu explicar é como o pastor Elias sobreviveu. Ele foi encontrado inconsciente, deitado exatamente no centro do altar, com as roupas queimadas, mas sem ferimentos visíveis. Segundo os bombeiros, era impossível que alguém tivesse saído vivo dali. Mas ele não apenas sobreviveu, acordou poucas horas depois, no hospital, repetindo uma única frase: "Ele me mostrou o que há por trás do véu." Até aquele momento, Elias era conhecido por seus sermões tradicionais. Um homem humilde, sempre com a Bíblia debaixo do braço, respeitado por todos na comunidade. Seu discurso era simples, direto. Mas após o incidente, tudo mudou. Nos meses seguintes, começou a pregar com uma intensidade incomum. Suas palavras eram carregadas de convicção, mas também de um conteúdo estranho, como se estivesse falando sobre coisas que ninguém havia ensinado. Ele dizia que os céus não são como pensamos e que havia recebido revelações sobre entidades que caminham entre nós há milênios. Alguns o consideraram um profeta. Outros, um louco. Mas havia algo em seus olhos, um brilho fixo, quase hipnótico. Algo que fazia as pessoas escutarem até o fim, mesmo quando o que ele dizia beirava o absurdo. A partir dali, começou a gravar todos os cultos. Passou a estudar em línguas antigas, a isolar-se em jejuns e meditações. Às vezes desaparecia por dias e voltava dizendo que foi levado para cima, mas que o que viu não era o paraíso esperado. Foi nesse período que surgiram os primeiros relatos de fiéis desmaiando durante os cultos. Outros diziam ver vultos ao redor do altar. E uma mulher, em particular, afirmou que o pastor brilhava durante a oração. Mas isso foi só o começo. Porque o que viria depois, as figuras de luz, as mensagens codificadas, os sonhos coletivos, foi o que realmente dividiu aquela igreja. A primeira vez que Elias falou sobre os anjos de luz foi durante um culto noturno. Ele parou de pregar de repente, olhou fixamente para o vazio por alguns segundos e então disse, com a voz mais baixa que já se ouviu naquela igreja: "Esses não são os anjos que vocês conhecem. Eles não servem ao nosso Deus." Silêncio. Nenhum fiel entendeu o que ele quis dizer. Mas dali em diante, suas palavras começaram a provocar um desconforto profundo. Ele dizia que figuras de luz o visitavam todas as madrugadas. Que vinham sem som, atravessando as paredes, e que o chamavam pelo nome verdadeiro, não o nome Elias, mas um que, segundo ele, vinha de muito antes. Alguns acreditaram. Outros se revoltaram.
A igreja se dividiu. Uma parte da congregação o abandonou, convencida de que ele havia enlouquecido, ou pior, que estava possuído por algo sombrio. Mas os que ficaram começaram a tratar Elias como uma espécie de novo Messias. Diziam que ele estava vendo o mundo além da carne, que falava com seres celestiais, que havia sido escolhido. Ele, por sua vez, começou a escrever. Manteve um diário onde registrava as visitas noturnas, desenhava símbolos estranhos e descrevia visões de luzes pulsantes no céu que pareciam se comunicar com ele sem usar palavras. Em um dos trechos mais enigmáticos do caderno, escreveu: "Eles vieram quando eu era criança, mas só agora posso entendê-los. Eles não trazem salvação, trazem revelação." Foi nessa época que Elias anunciou que faria um culto especial, um ritual único. Disse que seria o fim de um ciclo e que a colheita seria feita no altar. As pessoas não sabiam o que esperar. Alguns achavam que ele planejava algo perigoso. Outros, que estava prestes a fazer um milagre jamais visto. Mas antes que esse culto acontecesse, algo ainda mais estranho aconteceu. Em setembro daquele mesmo ano, a filha mais velha de Elias, Sara, decidiu vasculhar o quarto do pai. Ele havia desaparecido por 2 dias inteiros e voltado em silêncio, com os olhos vermelhos, como se não tivesse dormido. Deixou apenas uma frase antes de se trancar no escritório: "Eles agora me escutam, e querem que vocês também escutem." Foi nesse dia que Sara encontrou o diário escondido sob uma tábua solta no assoalho. O caderno era grosso, escrito em várias línguas, algumas reconhecíveis, como latim e hebraico, outras pareciam inventadas. Símbolos circulares, palavras sem vogais, sequências de notas musicais, como partituras deformadas. Mas uma coisa era clara: Elias acreditava que o som tinha poder, que existiam frequências específicas capazes de abrir o céu e atrair a atenção deles. Numa das páginas, havia uma instrução direta: "Não toquem as notas marcadas em azul. Elas chamam." Sara, assustada, levou o diário ao maestro da cidade, um músico aposentado que dava aulas para crianças. Ele passou dias estudando os padrões e percebeu que alguns trechos seguiam escalas não convencionais, parecidas com cantos tibetanos e cânticos gregorianos, mas com variações que pareciam propositalmente erradas. O maestro, curioso, tocou uma dessas sequências no piano. Apenas uma vez. Naquela mesma noite, sofreu um ataque cardíaco. Antes de morrer, contou à esposa que, ao terminar a melodia, viu olhos dentro das paredes. A notícia se espalhou, e o culto anunciado por Elias ganhou contornos de pânico. Algumas famílias deixaram a cidade. Outras, movidas por fé ou desespero, se prepararam para o que chamavam de a revelação final. Elias, no entanto, parecia calmo. Começou a andar pelas ruas com os olhos voltados para o céu, murmurando palavras em línguas esquecidas. Às vezes sorria, outra chorava, como se já estivesse vendo algo que os outros não conseguiam enxergar. O culto estava marcado para domingo. Mas algo aconteceu 2 dias antes. Algo que selou o destino de todos ali. Domingo, 12 de outubro de 1997. A Capela da Sagrada Esperança estava lotada, apesar do medo. Famílias inteiras vestidas de branco. Velas acesas em cada canto. Um silêncio denso, quase sufocante. Não havia instrumentos, nem cantos. Apenas expectativa. Elias entrou exatamente às 19h03. Vestia uma túnica preta que nunca havia usado antes. Os olhos fundos, o rosto sereno. Caminhou até o púlpito e permaneceu em silêncio por quase 2 minutos inteiros. E então, sussurrou: "Hoje, vocês verão quem me chamou." Ele ergueu as mãos, e atrás dele, acenderam-se luzes azuis vindas de refletores improvisados no altar. Mas os fiéis logo perceberam que aquelas luzes não vinham de lâmpadas. Um feixe azulado atravessou o telhado como se a estrutura não existisse. A madeira não quebrou, o concreto não ruiu, o feixe simplesmente passou, como se estivesse atravessando papel. Elias começou a recitar uma oração, mas não era em português, nem em qualquer idioma conhecido. Era algo rítmico, gutural, que fazia o ar vibrar de maneira estranha. Alguns fiéis disseram que sentiram dor de cabeça na mesma hora. Outros desmaiaram. Uma criança começou a gritar desesperadamente, apontando para o teto, embora nada fosse visível a olho nu. De repente, o chão tremeu. Os bancos rangiam. E uma espécie de som metálico invadiu o ambiente, como sinos distorcidos sendo tocados debaixo da terra.
Foi nesse instante que Elias flutuou. Seu corpo foi erguido lentamente, sem pressa, envolto pelo mesmo feixe azul. Suas mãos continuavam estendidas, e ele sorria. Um sorriso inexplicável, como se finalmente estivesse vendo algo que esperou a vida inteira. E então, desapareceu. O feixe se apagou, a vibração cessou e o silêncio voltou. O caos veio depois. Pessoas corriam. Algumas gritavam milagre, outras maldição. Vários desmaiaram. Um homem cego disse que enxergou durante 3 minutos. Uma mulher afirmou que viu formas pairando sobre cada cabeça, figuras sem rosto, só luz. Na manhã seguinte, a igreja estava lacrada. Nenhuma autoridade soube explicar o que aconteceu, mas uma fita foi deixada sobre o altar, e nela estava registrado algo que ninguém jamais deveria ter ouvido. A fita estava lá. Uma fita cassete comum, preta, com o rótulo escrito à mão: não reproduzir em viva voz. Ainda assim, alguém reproduziu. O radialista Daniel Soares, da pequena rádio evangélica local, foi o primeiro a colocá-la no toca-fitas. Fez isso sozinho, de madrugada, curioso com a comoção em torno do desaparecimento do pastor. Segundo o zelador da rádio, que o encontrou pela manhã, Daniel estava ajoelhado, completamente imóvel, os olhos abertos e fixos. Chorava sem emitir som. Quando tentaram falar com ele, só repetia: eles não falam, eles ressoam. Daniel nunca mais voltou a trabalhar. Foi diagnosticado com um estado catatônico induzido por trauma. A fita foi confiscada pela família, mas, por uma dessas coincidências estranhas, uma cópia apareceu em minha caixa de correio, semanas depois. Não havia remetente. Apenas um bilhete. Ouça no escuro. Mas não sozinho. Contra o bom senso, eu escutei. A fita começa com um som grave, quase imperceptível, que vai crescendo como um zumbido. Em seguida, surgem vozes sobrepostas, muitas vozes, falando em línguas diferentes, todas em ritmo constante. Algumas soavam como preces, outras como ameaças. Mas o pior foi o que eu vi aos 17 minutos. Uma voz, inconfundivelmente humana, sussurra meu nome completo. Meu nome, nunca divulgado. Naquele momento, o gravador parou sozinho. E a energia do meu apartamento caiu por exatos 4 minutos. Desde então, comecei a ser seguido. Veículos parados por longos períodos em frente ao meu prédio. Interferências no telefone. Gente ligando e ficando em silêncio. E sonhos repetitivos. Sempre o mesmo. Um corredor de luz azul. E alguém, ou algo, me esperando no fim dele. Foi então que percebi: o desaparecimento do pastor Elias não foi um evento isolado. Foi um chamado, um ritual. E aquelas entidades não estavam apenas de passagem. Elas estavam voltando. E algumas pessoas, como Elias, foram apenas os primeiros a escutar o som. Depois da fita, tudo mudou. Comecei a pesquisar, não apenas sobre Elias, mas sobre casos semelhantes ao redor do mundo. E o que descobri é aterrador. No ano do desaparecimento do pastor, mais de 140 líderes religiosos em comunidades rurais desapareceram sem explicação em países distintos. A maioria durante cultos, ou logo após relatar experiências com seres de luz. Todos falavam de sons, de vibrações, de chamados durante a madrugada. Registros em áudio semelhantes à fita de Elias foram encontrados no interior da Noruega, em vilarejos na Colômbia, e até mesmo numa comunidade secreta no deserto do Saara. Nesses arquivos, sons idênticos, uma frequência aguda seguida por vozes em sobreposição, vozes que antecipam o nome do ouvinte. Não é coincidência, é um padrão. Alguns teóricos chamam isso de o protocolo da colheita. Segundo essa teoria, certos humanos são marcados desde o nascimento. São conduzidos, pouco a pouco, ao despertar, e quando finalmente estão prontos, tornam-se portais vivos. Transmissores. O que Elias foi, não é mais apenas um pastor desaparecido. Ele se tornou uma âncora. Uma ligação entre dois planos de existência. E o mais perturbador? Esse padrão está se acelerando. Casos novos surgiram nos últimos 5 anos. Pessoas comuns relatando luzes internas, vozes no escuro e visões com o mesmo corredor azul. Inclusive aqui, no Brasil. Em pequenas cidades esquecidas. E sempre com o mesmo desfecho: o desaparecimento. Sem rastros, sem ruído, sem retorno. Foi quando recebi o último e-mail anônimo. Assunto:
Você já escutou demais. Anexo. Uma imagem em baixa resolução. Mostrava o altar da igreja de Elias, atualmente abandonado. No fundo, uma figura desfocada, alta, de braços longos e olhos completamente negros. Desde então, não durmo mais sem deixar uma câmera ligada. Minhas luzes piscam todas as noites às 3h17. E eu escuto uma nota grave, repetida, como um sino, mas vindo de dentro do meu peito. E se o som for um convite? E se eles estiverem apenas aguardando que mais alguns de nós ouçam bastante para serem levados? Essa é a parte que quase ninguém conta. A parte que os arquivos oficiais ignoram, que os jornalistas não publicam, que até os teóricos do impossível evitam. Mas eu vi. 2 semanas atrás, decidi ir até a antiga igreja do pastor Elias. Fica isolada, coberta por mato, esquecida por todos, exceto pelos que sonham com ela. Levei comigo apenas uma lanterna, uma câmera e a fita original. Queria encerrar essa história. Entender. Ou, quem sabe, ver com meus próprios olhos. Às 3h, dei play. O som preencheu o ambiente como uma névoa. Vibrava nos bancos, nas paredes, no chão de madeira podre. E então, a luz azul voltou. Não era holofote. Não era elétrico. Era orgânico. Fluía como uma respiração. E dentro dela, a figura. Era alta, magra, translúcida. Tinha olhos negros, sim, mas também outros olhos, menores, que piscavam em lugares onde olhos não deveriam existir. E o pior, ela me conhecia. Falou sem mover a boca. Sem som. Disse que eu havia sido escolhido. Que o pastor foi apenas a primeira onda. E que o que vem agora não é abdução. É retorno. A Terra, segundo ele, é uma estação. E alguns de nós, humanos, somos programados para lembrar, em fases. Elias lembrou. Eu estava começando a lembrar. E aí vem o que talvez você não acredite. Eu aceitei. Aceitei porque o som parou de ser incômodo. Virou familiar. Porque o azul deixou de ser estranho. E porque, por um segundo, senti que tudo que vivi até aqui era só uma preparação. Mas antes que o processo se completasse, a câmera caiu. A luz azul piscou. E eu despertei. Sozinho. Com a fita nas mãos e o coração batendo fora do ritmo. Desde então, nada é igual. E talvez agora você entenda por que contei tudo isso. Não foi para alertar. Não foi para denunciar. Foi para te preparar. Porque se você chegou até aqui, se escutou com atenção, se sentiu o som vibrar dentro do seu peito, é porque eles já sabem o seu nome. E quando a luz vier, não resista. Comente o que achou e nos apoie deixando seu like e se inscrevendo no canal. Nos vemos no próximo relato.